Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 25 de fevereiro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Entre mentes, o menino crescia e se fortificava, cheio de sabedoria, estando nele a graça de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 40. Meta do mês: desenvolver a humildade. Abracemos felizes as atividades obscuras que a vida nos reserva. Emmanuel, no livro O Livro da Esperança. Meta do dia: procure evitar demonstrações de sabedoria ou de superioridade. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus o combate à presunção. Amado Mestre Jesus, nós queremos, nesse instante, pedir a Ti que nos auxilie, que nos ajude a combater a presunção em nós, vício que nos rebaixa, que nos coloca em situações constrangedoras. Que o Seu amor seja a nossa meta, que a caridade seja o caminho que nos leva a Ti e nos conduz ao Pai. Amado Mestre Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje de manhã, a partir das 8, nós teremos em nossa casa espírita a evangelização das crianças, dos jovens, dos adultos. Também realizaremos o tratamento espiritual e a distribuição da sopa. Então, você é o nosso convidado, vem participar conosco desse evento maravilhoso. E no final da tarde, às 4h30, nós iniciaremos a Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Onde estiver o cadáver, lá se reunirão os abutres. Mateus, capítulo 24, versículo 28. Cadáveres. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhes flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura, de alta significação simbológica, é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse jaez, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que, às vezes, que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões, quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem
que se afirma invariavelmente infeliz, fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 32. Meus amigos, essa mensagem de Emmanuel é uma mensagem muito profunda e que deve nos levar a uma reflexão profunda de nós mesmos. E chamar a atenção pelos tipos de pensamentos que nós estamos envoltos. Se nós estamos criando um mundo derrotista, um mundo de tristeza, de desolação, é nesse mundo que nós vamos respirar. E não sei se vocês já perceberam que quando a gente chega num ambiente em que as pessoas elas estão tendo atrito entre si, malquerências, estão desenvolvendo raiva, ódio uma pela outra, o ambiente fica ruim. A gente sente uma vibração muito ruim quando entra no ambiente. Algumas pessoas, inclusive, são atacadas por esses ambientes, porque elas ficam enfraquecidas. Então, ou seja, esse ambiente se tornou um sepulcro de pessoas mortas, pessoas que não deixaram o evangelho entrar no seu coração. O evangelho está só na cabeça, só teoria. Porque a raiva, o ódio, a malquerência, toda a desarmonia existente adoecem. Você já parou para pensar que tipo de pensamento você está tendo? Será que na sua casa não está criando esse ambiente assim também? E veja, meus amigos, que nós que estudamos na doutrina espírita o magnetismo, tudo na natureza emana magnetismo. Desde a pedra, nós recebemos magnetismo. Se desde da pedra temos magnetismo, imagina nós, o magnetismo que nós temos. E nós eliminamos ou emanamos esse magnetismo, bom ou ruim, diante de situações em que nós vivemos. Nós vivemos num ambiente de tristeza, de desarmonia, nós vamos ter um magnetismo doente. E o magnetismo, ele pode ser absorvido pela água do ambiente. Então, quando na nossa casa a gente está nessa situação, quando o nosso lar já não é gostoso de voltar, às vezes a gente sai de casa de manhã, vai para o trabalho, mas na hora de retornar para a nossa casa, parece que a gente não quer mais voltar para casa, porque o ambiente se torna ruim. Então, a nossa água também absorve essas vibrações ruins. E nós vamos bebendo essa água durante o dia, durante a semana, de coisas negativas. Assim também no ambiente de trabalho. Então, devemos nos cuidar. Será que nós não estamos sendo cadáveres, apodrecidos, cheios de urubus, ou seja, de
ondas mentais, quadros mentais que nós criamos pela mágoa, pelo ressentimento ao nosso redor, estão aqui gritando em volta da gente, nos adoecendo. Aí a gente fica tomando remédio controlado, por isso, por aquilo outro. Mas por quê? Porque a gente não criou um campo mental no nosso ser de cura, de transformação. A nossa casa íntima está em total desalinho. E aí nós vamos ter que buscar em quem essa fortaleza? Em Jesus. Mas como buscar se nós estamos cheios de tranqueiras? Primeira coisa que nós temos que fazer é limpar o nosso campo mental. Começar a pensar coisas boas, a ler livros bons, a fazer prece, a fazer caridade, a ser bom. É isso que nós temos que construir para que a nossa casa íntima fique organizada. E como diz o Emmanuel, quando a gente limpa o que estava podre, os urubus se retiram daquele ambiente e vão para outros lugares, próprios para eles habitarem. Então, limpemos a nossa casa íntima. Saiamos do foco do ódio, da mágoa, do ressentimento. Amemos. Perdoemos. Muitas doenças se instalam em nós pelo ódio. Então, trabalhemos o perdão no nosso coração. Meus amigos, vamos ficando por aqui. Provavelmente você tem outros conceitos, outros pontos de vista referente a essa mensagem de Emmanuel de hoje. Então, vamos pensar sobre isso, refletir e fazer a reforma íntima. Então, oremos. Amado Mestre Jesus, vamos nesse instante criar um campo mental de Jesus. Vamos mentalizar a figura meiga do Cristo em nossa tela mental. Jesus à beira do lago de Genezaré, o burburinho da população que o seguia. Vamos ouvir também a onda, as ondas do mar. Vamos ouvir o barulho das gaivotas. E vamos olhar bem para o rosto de Jesus. E vamos perceber que Jesus começa a emanar diante de nós raios luminosos que chega até nós. Vai entrando no nosso corpo físico e também no nosso corpo espiritual. Vai fazendo expulsar de nós todas as vibrações ruins. As mentes destrutivas vão sendo retiradas, os quadros mentais negativos vão sumindo. E deixemos brotar do nosso ser um hino de gratidão a Deus. Amado Mestre Jesus, como é bom estar contigo. Como é bom sentir essas vibrações do teu amor a nos envolver. Que esse amor que vem de ti, Jesus, perpassa por todo o nosso ser, modificando a nossa casa mental, a nossa casa íntima, e levando a todos os nossos familiares, aqueles que convivem conosco, no trabalho, nos ambientes sociais. Amado Mestre Jesus, cura-nos, pois nós precisamos muito de Ti. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.